Galera do Sou Mais Edu, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel, sou professora de Biologia e essa aula nós vamos falar sobre citologia, tá? Você que já assistiu às aulas sobre substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas, né? Você já entendeu qual é o papel de cada substância, como é formado cada substância. Agora você tem condições de prosseguir no assunto e agora a gente vai entrar na célula, porque a célula é formada daquelas substâncias, tá bom? Então não fica pulando aula. Se você não assistiu, volta lá, começa lá para você ir entendendo o processo, tá bom? Então as organelas, né, as estruturas celulares, a composição química da célula vai ser tudo vai ser tudo construído a partir de substâncias inorgânicas, águas, sais minerais e substâncias orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Então isso é o que vai compor as células, tanto as células procarióticas quanto as células eucarióticas, né? Qual que é a diferença então? Qual é a diferença entre essas células? A célula procariótica, ela é uma célula simples, é uma célula muito simples, uma célula primitiva. Ela é muito pequena comparada à célula eucariótica, né? No processo da evolução da vida, tudo começou com uma célula muito simples, com uma célula muito pequena, e a partir do momento que a célula foi adquirindo características que foi favorecendo que ela crescesse, ela foi adquirindo organelas membranosas, né? A célula foi aumentando o seu tamanho, foi necessário, então, aumentar os seus trabalhadores, né? Se antes essa célula que era pequena, muito pequena, a membrana plasmática dela dava conta de fazer todos os processos metabólicos que ela precisava, dentro do citoplasma, né? Não precisava de estruturas diferentes. À medida que ela foi crescendo, à medida que ela foi aumentando o seu tamanho, o seu volume, o volume interno da célula aumentou muito mais do que a sua membrana plasmática, né? Do que a sua área ali da membrana plasmática. Então, a demanda aumentou, o trabalho aumentou. É a mesma coisa que a gente compara, vamos comparar empresas. Nós temos, então, uma empresa pequena, né, de fundo aí de garagem, uma empresa que está começando. E nessa empresa que é pequena, que está começando, só um funcionário dá conta aí do serviço administrativo, do serviço fiscal, né, de notas fiscais, do serviço de RH. Então, um funcionário dá conta de tudo isso. A partir do momento que essa empresa cresce, aumenta, expande, aí o serviço ele tem que ser o quê? Redividido, aí vai criar vários setores, cada setor vai ficar específico por um serviço. Um setor do RH, um setor fiscal, um setor lá que vai ser responsável, né, para alguma outra coisa. Então, separa o serviço. Foi o que aconteceu com a célula. A célula primitiva, né, como que você vai lembrar isso? Você vai lembrar que esse prefixo pró, né, é um prefixo que está dizendo que antes, né, pró, né, pré-vestibular, não é? O que veio antes, né? Cursinho pré-vestibular para se preparar para o vestibular. Então, tá antes do vestibular. Pré-pró tá falando tá antes. Então, procarionte é o que chegou primeiro ali, né? Não vai ter o quê? Material genético envolvido por uma membrana. Não vai ter núcleo. Não vai ter organelas membranosas. Porque a célula ela é muito simples. A célula, ela só ficou complexa à medida que ela foi crescendo, né? Que foi formando, então, a célula eucariótica. Aí precisou o quê? A membrana plasmática, ela invaginou. Ela migrou para dentro da célula e foi formando as organelas membranosas. Quem são as organelas membranosas? Foi formando o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, foi formando os lisossomos, né? Então, foi formando as organelas membranosas do interior da célula eucariótica. Porque ela aumentou o seu tamanho, ela precisou de separar o serviço. Aí cada organela ficou específica lá para fazer determinado serviço, tá bom? Então nós temos aqui a célula procariótica, que é a célula primitiva, que veio primeiro, muito simples, muito pequena comparada à célula eucariótica.
Quem são esses seres que são procariontes, então? Quem são os seres eucariontes? Serão o quê? Os indivíduos do reino Monera. Tá? Reino Monera, para você ir acostumando com a classificação dos seres vivos. O reino Monera são quem? Bactérias, arqueobactérias e cianobactérias, né? São essas que estarão dentro aí do reino Monera, são esses grupos que estarão dentro do reino Monera que terão a célula procariótica. Então, tecnicamente, é bactéria e vai ter célula procariótica. O resto, todo o resto dos seres vivos serão o quê? Eucariontes. Terão material genético, então a célula cresceu, né? Aumentou o seu volume citoplasmático, adquiriu organelas. E o que acontece? Essas células que estão vindo agora maiores, algumas delas vão viver por mais tempo. Então, porque elas vão estar vivas por mais tempo, elas precisam proteger o material genético, né? Nós, humanos, que vivemos aí numa média de 70 anos, imagina se o nosso material genético não tivesse protegido dentro do núcleo, tivesse solto aí no citoplasma. A gente não ia conseguir viver assim, né, com uma qualidade, né, por muito tempo. Então, isso favoreceu o quê? Que a vida, né, que o organismo vivesse por mais tempo. Aquele indivíduo ali vai viver mais tempo porque o material genético está protegido aí dentro do núcleo, dentro de uma membrana, né? Ele só sai dessa membrana quando a célula está em divisão celular. Fora esse momento, está sempre aí dentro da membrana sendo protegido, tá bom? Então, a célula se preocupa muito em proteger o material genético, porque contém a informação para manter o organismo vivo, contém a informação para gerar descendentes, né? E para gerar, para aquela espécie perpetuar, continuar. Então, isso é muito importante. Quem serão, então, os organismos que são eucariontes? O resto. Quem é o resto? São os protistas, algas, protozoários, os fungos, as plantas e os animais, ok? Então, serão esses organismos que serão, então, seres eucariontes, tá bom? Então, nós temos aí a célula procariótica, o que ela vai conter? Quais são as estruturas celulares presentes na célula cariótica? Para a gente comparar o que uma tem, o que uma não tem. Não se preocupa, nós vamos ter uma aula, nós vamos falar da composição do citoplasma, nós vamos falar de cada organela. Aqui nós vamos focar em ver o que é diferente entre esses grupinhos de células aqui, tá? Então, eu tenho aqui, olha, a célula bacteriana, uma célula, né, procarionte. Ela vai ter de fora para dentro, ela vai ter uma parede celular, né? Ela vai ter uma parede celular. Essa parede celular, no caso das bactérias, é feita de uma misturinha de carboidrato e proteínas, né? São chamadas de peptidoglicanos, tá? Então, a parede celular das bactérias é formada de peptidoglicanos. Mais adentro, nós temos o quê? Uma membrana. Toda célula possui membrana plasmática. Toda célula possui membrana plasmática. Ah, você falou os grupos, falou quem é procarionte, falou quem é eucarionte, mas você não falou dos vírus. Porque os vírus, eles não possuem célula, são acelulares, tá bom? A gente vai falar dos seres vivos, do grupo dos seres vivos, não se preocupa, você vai entender, porque, né, o vírus não está aí classificado, mas ele não tem célula. Nós vamos falar, tem uma aula falar só de vírus. Eles não têm célula, eles não são seres celulares, né? Eles não vão ter célula, é só uma partícula. Então, vírus não entra aqui, não entra dentro da histologia, que eles não vão ter célula, tá? Eles são uma partícula. Aí, parede celular, membrana plasmática, ou seja, o vírus não vai ter membrana plasmática. Todo o resto, todos os outros seres vivos vão ter membrana plasmática. O vírus, né, não vai ter membrana plasmática. Ele vai ter uma cápsula proteica e material genético, tá
bom? Aí a célula bacteriana aqui, ela vai ter um material genético solto no citoplasma. Então, em azul aqui, ó, é o material genético, ele fica solto. Tem os plasmídeos, né, que são pedacinhos de DNA. Esse material genético aqui é o DNA. Vai ter RNA também, né? Ela tem um processo metabólico, ela faz suas substâncias. Ela tem DNA e RNA. Aqui, olha só, eu vou ter, então, material genético solto no citoplasma. Alguns pedaços desse DNA vão ficar formando, né, vão ficar circulares, a gente vai chamar de plasmídeos. A bactéria usa muito esses plasmídeos para poder fazer conjugação, que é a sua reprodução sexuada. Ela troca plasmídeos com o parceiro, é assim que ela faz sua reprodução sexuada. E de organela, a única organela que a bactéria vai ter, são os ribossomos. São as únicas bactérias, as únicas organelas. Elas não vão possuir organelas membranosas. O ribossomo, ele não tem membrana, ele é só uma porção proteica e uma porção de ácido nucleico. Ele não tem membrana, Aqui é muito simples a estrutura dele, né? Então, ela vai ter apenas ribossomo. Grava isso, que é muito importante. Pode ter um flagelo também, que ela vai usar para locomoção. Pode ter pilos. Esses pilos aí, projeções citoplasmáticas, aí, vai ajudar também para fazer a reprodução sexuada, a conjugação. Ajuda também, né, um pouquinho na locomoção e tal. Então, essa é a estrutura da bactéria. Algumas possuem uma cápsula, né, de carboidrato que vai envolver ela, ok? E a célula eucarionte? Ela é grande, né, com muitas coisas dentro. Aí ela vai ter o quê? Um material genético envolvido com uma membrana chamada carioteca, tanto animal quanto vegetal, tá? Nós temos aí, olha, os protistas, eles vão ter, né, as algas, elas vão ter parede celular, os fungos vão ter parede celular. A célula animal, ela não possui parede celular. Ela, por causa disso, né, a parede celular dá sustentação para a célula. A membrana plasmática, ela é molenga, ela é feita de fosfolipídios. Tem algumas proteínas inseridas ali, mas ela é molenguinha. Então, o que dá sustentação para a célula, no caso do animal, que não vai ter, então, uma parede celular, são citoesqueleto. Né, são microfilamentos, microtúbulos, o citoesqueleto, que é formado de proteínas, né, vários tipos de proteínas, é ele que vai dar sustentação aí para a célula animal, já que ela não tem parede celular. Nós vamos fazer uma analogia para você entender como que funciona essa sustentação. Imagina comigo, você já deve ter ouvido falar num brinquedinho, né, que chama amoeba, né, provavelmente já deve ter ouvido falar, né, a amoeba, tem vários outros nomes aí. É uma massinha, uma melequinha, uma geleinha, que ela fica aqui, caindo assim. Então, a célula, ela vai ter mais ou menos esse aspecto. Só que aí, você pega macarrão, sabe espaguete? Macarrão seco, sem cozinhar, ele não é duro. Né? Pega aquele monte de espaguete e vai enfiando, vai jogando aí nessa moeba. Qual é o aspecto? Vamos ver se você consegue ter um pensamento abstrato como o meu. Qual o aspecto que essa moeba vai ficar cheia de macarrão seco ali dentro dela? Agora ela não vai ficar tão molenga, né? Ela já vai dar uma segurada na estrutura ali, vai ficar um pouquinho mais firme. Imagina que um monte de macarrão lá dentro, enfiado lá dentro, vai dar uma sustentação. É isso que o citoesqueleto ajuda aqui na célula animal. Então, não é comum ter na célula vegetal esse citoesqueleto, tá? Porque ela já tem a parede celular. Então, ela já tem aí algo que vai dar sustentação para ela, ok? Então, olha que eu tenho de diferente. Célula animal com célula vegetal. Grava isso, é importante para você. Aqui eu vou ter um citoesqueleto. Aqui eu vou ter uma parede celular, tá bom? O que mais aí que eu tenho de igual? Eu tenho, então, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso. Isso tudo eu vou ter também na célula vegetal. O que mais que eu vou ter? Eu vou ter as mitocôndrias. Olha que interessante. As mitocôndrias, elas têm uma história.
Os cloroplastos também. A história é parecida para os dois, tá? As mitocôndrias, elas possuem uma origem, né? Tem uma teoria que chama a teoria da endossimbiose, que à medida que a célula foi crescendo, o que aconteceu? Ela precisou de uma demanda energética maior. E na mesma época, tinha células que aprenderam a fazer respiração celular usando o oxigênio, lembra? E aí teve células também que aprenderam a fazer fotossíntese, células primitivas, bactérias que aprenderam a fazer isso. E à medida que a célula eucariótica foi crescendo, essas células, elas entraram dentro da célula eucariótica e permaneceram lá, porque era bom, elas tinham abrigo, alimento, proteção e produziam energia ou produziam fotossíntese. E permaneceram assim, todos os grupos que vieram após receberam então mitocôndrias, receberam então cloroplastos. E a teoria, ela se baseia, o que reafirma ela é que as células, tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, eles possuem aí, eles vão possuir o DNA próprio, RNA próprio, né, vão ter ribossomos próprios, vai ter metabolismo próprio, não precisa do núcleo para se reproduzir. Então, elas é como se fossem células vivendo dentro de células, tá? Então, a teoria se baseia muito nisso aí. Então, essa é a história da mitocôndria e dos cloroplastos. A mitocôndria, ela serve para gerar energia para a célula. Então, tanto a célula animal quanto a vegetal, né, pode possuir mitocôndria. Os outros grupos, aí o cloroplasto já é típico da célula vegetal e nas algas, né? Os fungos, os protozoários, eles vão ter apenas mitocôndrias, eles não vão ter aí cloroplasto. Então, isso é diferente. O que é igual? Eu tenho igual mitocôndria. O que é diferente? Cloroplasto. No caso aqui, cloroplasto, só a célula vegetal e as algas que terão. Eu tenho o complexo de Golgi, elas vão ter isso igual. Tem os lisossomos, os risossomos, todos esses eles terão em comum. Então, vamos colocar aqui o que tem aqui, que não tem lá. Vamos colocar citoesqueleto. Citoesqueleto. É diferente. Tá bom? Vamos colocar aqui, é diferente. E aqui, o que eu vou ter aqui que não vai ter aqui? Aqui eu vou ter, olha, que é diferente. É a parede celular, os cloroplastos, essa estrutura aqui, ó, aqui não tem. Que estrutura é essa? É um vacúolo central. Ele é importantíssimo para controlar a pressão osmótica da célula. Muito importante. No caso, como ela tem, né, uma parede celular, então ela vai controlar a entrada e saída de água, esse vacúolo central, tá? Então, aqui, um vacúolo. Outra coisa também, já que ela tem uma parede celular, e ela precisa se comunicar, né? Você sabe muito bem que os vegetais, eles são pluricelulares, eles formam tecidos verdadeiros, né? São vários tecidos, ou seja, uma célula fica coladinha uma na outra para formar os tecidos. E essa célula tem que ter comunicação com a célula do lado. Só que como a célula vegetal tem uma parede celular, né? Tem uma parede celular, o que vai acontecer? Como ela tem a parede celular, ela precisa fazer um canalzinho para comunicar. Então, a membrana plasmática, assim, é como se fosse um tubo, né, um canalzinho, a membrana plasmática se invagina um pouco e passa nesse canal, nesse tubozinho, para se comunicar com a célula que está aqui do lado. Aí nós chamamos isso de plasmodesmos. Os plasmodesmos, eles são, então, uma estrutura diferente também que eu vou encontrar apenas na célula vegetal. Então, aqui eu tenho 4 coisas diferentes que eu encontro só na vegetal e aqui eu tenho uma coisa diferente, que é o citoesqueleto. O resto é muito semelhante. E nós vamos estudar, né, passo a passo, cada estrutura dessa, cada organela dessa. Vamos ver como é que é a estrutura da organela, a sua função, a sua composição. A gente vai estudar bonitinho, tá bom? Agradeço a vocês por terem assistido essa aula. Até a próxima aula, vai ter continuação de citologia. Então, até a próxima aula.